Santo Sacramento, teu Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus na Eucaristia. Glória a Jesus na Eucaristia. Cantemos todos sem cessar. Cantemos todos sem cessar. Certos também que de Maria. Certos também que de bênçãos a pátria há de ganhar. Bênçãos a pátria de com muita devoção cantamos que o Santo Sacramento, que o Santo Sacramento
nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Você que nos acompanha de casa pela Rádio Catedral, pela Web TV Redentor, traga agora a sua intenção, a sua vida, a sua família, todas as suas intenções para esta hora santa, iniciando a 97ª Semana Eucarística da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Traga o seu coração, o seu pensamento, todas as suas intenções, todos os seus desafios, medos, incertezas, todas as enfermidades, as pessoas que estão pedindo alguma cura. Trazemos agora para esta hora santa, aqui diante de Jesus sacramentado, diante de Jesus presente na Eucaristia, na Igreja de Santana, no centro da cidade. Vamos cantar só esse refrão mais uma vez, que o Santo Sacramento, e neste refrão coloque agora toda a tua confiança em Jesus Cristo, na certeza de que Ele está presente, vivo, no meio de nós, nos ajudando, nos fortalecendo e nos conduzindo em nossa caminhada. Que o Santo Sacramento, Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com esta 97ª Semana Eucarística, toda a nossa Arquidiocese se prepara mais uma vez para a grande celebração da solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Inspirado pelo tema "A Eucaristia é fonte da vocação e da missão", e pelo lema "Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome", queremos adorar o Senhor e suplicarmos as graças necessárias para reavivarmos a nossa vocação, recobrar o ardor missionário da identidade cristã e nos comprometermos ainda mais com aqueles que passam necessidades, sobretudo a fome. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer. Nesta adoração, nesta hora santa, no dia de hoje, abrindo a 97ª hora santa, nós hoje rezamos junto com os amigos da Rádio Catedral, com a Pastoral da Comunicação de nossa Arquidiocese, o nosso Vicariato da Comunicação, a nossa Rádio Catedral, a nossa Web TV Redentor, o nosso Testemunho de Fé, o jornal, e todos aqueles que colaboram com o sistema de comunicação de nossa Arquidiocese. E hoje também rezamos em ação de graças pelo aniversário do Antônio Carlos, que trabalha em nossa produção de nossa Rádio Catedral. Todos conhecem porque trabalham, sobretudo conduz o Terço da Misericórdia em nossa Rádio Catedral. Aquele que disse, isto é o meu corpo, também afirmou, viste-me com fome e não me deste de comer. E ainda, na medida em que o recusastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o recusastes. De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro,
se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro dá de comer a quem tem fome, e depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. Esta semana eucarística marca o início do segundo sínodo arquidiocesano. Com nossos corações ardentes e os pés a caminho, vamos juntos vivenciar a experiência sinodal em nossa casa. Apresentemos ao Senhor em nossas orações o nosso desejo de unidade e disponibilidade para a missão. Num instante de silêncio, cada um agora que nos acompanha aqui do Santuário Nacional de Adoração Perpétua, a Igreja de Santana, no centro da cidade, e a todos que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Nesse instante de silêncio agora, façamos a nossa oração a Deus, apresentando as nossas intenções, de modo especial, o nosso segundo sínodo de nossa arquidiocese, a iniciar com a celebração de Corpus Christi. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos celebrar os louvores do Cordeiro por nós imolado, presente sob os véus do sacramento, para que mereçamos contemplá-lo quando se manifestar em sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na escuta e no diálogo com a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu o porei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhem cada dia. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abri a vossa mão, ó Senhor Deus, e saciai-nos com fartura. Abri a vossa mão, ó Senhor Deus, e saciai-nos com fartura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Abri a vossa mão, ó Senhor Deus,
saciai-nos com fartura. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Abri a vossa mão, ó Senhor Deus, e saciai-nos com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Abri a vossa mão, ó Senhor Deus, e saciai-nos com fartura. Abri a vossa mão, ó Senhor Deus, e saciai-nos com fartura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi para Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, buscai não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficaram fartos. Trabalhai pela comida que perece, trabalhai pela comida que não perece e pela dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. E perguntaram-lhe: Que faremos para praticar as obras de Deus? Responderam-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E perguntaram eles: Que milagres fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, aqui na Igreja de Santana, os meus irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação de nossa arquidiocese, falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Essas foram as palavras do Papa Francisco, também na 57ª mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. E tudo se nós observarmos bem, meus irmãos e irmãs, tudo é o mesmo caminho que nos leva ao mesmo Senhor. O Papa fala exatamente sobre como nós, como comunicadores, comunicamos a verdade. Não somente é um comunicador quem é jornalista, quem trabalha com os meios técnicos de comunicação, mas todo batizado é aquele que é convidado a proclamar a palavra de Deus, a proclamar a boa nova, a proclamar as obras de Deus, as obras de Deus presentes no mundo, presentes no meio de nós. Nós somos obras de Deus, cada um de nós. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, fala exatamente desse encontro com o Senhor, desta boa nova. Só pode falar, comunicar a palavra de Deus, só pode anunciar esta boa nova com convicção, para que outras pessoas creiam, aquelas pessoas que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. Proclama o Senhor com a fé aquelas pessoas que realmente já vivem esta boa nova na sua vida. A boa nova de Cristo ressuscitado presente no meio de nós. Testemunhar esta verdade no amor, a verdade que é Cristo, significa testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida. Aqueles que experimentam, se alimentam do pão que é Cristo presente na Eucaristia, nós temos aqui Cristo presente na Eucaristia diante do altar, exposto no Santíssimo, no ostensório, mas nós também recebemos Jesus Cristo através das missas em qual participamos, mas também vemos Jesus Cristo presente na Palavra de Deus e presente, caminhando neste mundo, presente em cada irmão, em cada irmã que nós vemos. Todos nós, meus queridos irmãos e irmãs, trazemos dentro de nós a presença de Cristo ressuscitado, a presença do pão que realmente alimenta, mata a nossa fome, mata a nossa sede, nos dá realmente a força necessária para a nossa caminhada. Diante de uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, diante de uma cidade tão tumultuada, tão cheia, tão veloz, com tantas correrias, com tantos desafios, nós, enquanto cristãos, nós somos convidados a ser também esse farol de luz para esta sociedade. Não carregando a nossa própria luz, mas trazendo a luz de Cristo, a presença desse pão que dá vida realmente e dá vida em abundância a todos que aqui estão, a essa nossa cidade. Quando nós falamos que Deus habita essa cidade, que Deus está presente nessa cidade, porque Ele está presente por meio de cada um de nós. Nós que aqui estamos na igreja e aos que ouvem pelo sistema de comunicação de nossa arquidiocese. Todos nós, meus irmãos e irmãs, se cremos em Deus, se cremos em Jesus Cristo, e ao professarmos a nossa fé, não somente nas praças, mas sobretudo com o nosso testemunho de vida, com os nossos exemplos, com as nossas palavras que possam edificar as pessoas, testemunhos que possam realmente arrastar as pessoas para Jesus Cristo. Aí sim, se eu estou fazendo desta forma, eu estarei também falando com o coração e testemunhando essa verdade no amor que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O tema desta 90ª semana eucarística
em que nós estamos celebrando hoje, falamos exatamente sobre a Eucaristia, que é fonte da vocação e da missão. Todos nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados à vida missionária. Todos nós somos chamados, São Paulo já mesmo diz, ai de mim se eu não evangelizar. Quem conhece, quem já fez a experiência do encontro com Cristo, quem já fez a experiência através da sua oração, através da sua vida, olhar para a nossa vida e ver a presença de Deus, e ver a presença de Cristo no meio, sempre na nossa história, quem já fez essa experiência de intimidade com o ressuscitado, vamos recordar na Sagrada Escritura todas as vezes que o Senhor se encontrou com alguém. Quando o Senhor se encontrou com a samaritana, aquela que ia ao poço buscar água, o Senhor disse: se soubesse quem te pede água, seria você que pediria esta água. E ela diz: dai-me de beber desta água. O Senhor, quando encontra o paralítico, toca o paralítico e restitui a sua dignidade, volta a andar, volta a caminhar. O Senhor que ressuscita seu amigo Lázaro, consola o coração de suas irmãs. O Senhor que toca, faz com o barro, restitui a visão, a vista aos cegos. O Senhor que cura aquela pessoa que tinha o sangramento. O Senhor que cura, mesmo à distância, pela intercessão de outras pessoas, quando o centurião vai até Jesus Cristo pedindo para curar seu empregado e diz: eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo, e ele será salvo. Então, todas as vezes que Jesus encontra com alguém, todas as vezes que Jesus toca alguém, Jesus não cura somente fisicamente, mas Jesus restitui a vida àquelas pessoas, a dignidade àquelas pessoas. Essa, meus irmãos e irmãs, é a experiência de quem realmente faz esse encontro com o Senhor. Vamos olhar então agora a nossa vida. Todos nós, olhemos a nossa história, olhemos a nossa vida, todas as vezes que o Senhor nos libertou da cegueira, todas as vezes que o Senhor nos colocou de novo para caminhar, nos curando de nossas paralisias espirituais, todas as vezes que o Senhor nos libertou de todo tipo de mal, todas as vezes que o Senhor matou a nossa fome e a nossa sede de amor e de salvação. Todas as vezes que o Senhor esteve presente na nossa vida, e sempre está, mas às vezes nós precisamos olhar e recordar fisicamente, quase que fisicamente, as vezes que o Senhor agiu na nossa vida. São exatamente esses momentos, meus irmãos e irmãs, que renovam a fé no nosso coração e nos fazem querer testemunhar esse Deus. Certamente, todos nós, quando nós nos encontramos diante do Senhor, nós queremos pedir, queremos falar, mas nós devemos também recordar e ter um coração também agradecido. A gratidão deve fazer parte do coração do ser humano. Olhar a nossa vida, mesmo diante dos mais difíceis desafios que qualquer pessoa possa enfrentar, até mesmo o desafio da morte, mas nós olharmos na nossa história e vermos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos sustenta, o quanto esse pão da vida está presente na nossa vida, transformando tudo em nós. Quando nós sairmos, aos que estão aqui na igreja, quando nós sairmos da porta da igreja para fora, nós devemos testemunhar esse amor de Deus com a nossa vida, dizendo o quanto Deus é bom. Ao celebrarmos esta hora santa, ao iniciarmos esta semana eucarística, vamos recordar ao longo desta semana, para celebrarmos com alegria, no dia de Corpus Christi, o quanto Deus é bom, o quanto Deus está presente no meio de nós, o quanto Deus está vivo, presente, nos trazendo alegria e paz constantemente. Quando sentir fome, meu irmão e minha irmã, vá a Jesus Cristo. Ele matará a sua fome.
Quando sentir sede, vá até Jesus Cristo, Ele matará a sua sede. Quando sentir-se cansado, vá até Jesus Cristo e Ele será o seu alívio. Ele mesmo diz: vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Quando sentires dúvida, vá até Jesus Cristo, porque Ele renovará a tua fé. Quando sentir desespero, angústia, medo, vá até Jesus Cristo, porque Ele será a tua segurança, a tua salvação, a tua proteção e a tua paz. Em tudo, meus irmãos e irmãs, sejamos como um rio que corre para esse grande oceano que é o coração misericordioso de Jesus Cristo. Não tenhamos medo absolutamente de nada, porque o Senhor está presente conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele é o pão que nos sustenta, Ele é a água que mata a nossa sede, nos alimenta e está sempre presente no meio de nós. Peçamos essa graça, como disse, ao iniciarmos esta semana eucarística, façamos o seguinte propósito, para que possamos festejar bem a solenidade de Corpus Christi, mas festejar com alegria, festejar com força, com confiança, com coragem, na certeza de que Cristo está conosco, estará conosco nesta procissão. Mas durante essa semana, peçamos a Deus: renove em mim, Senhor, a fé para ter um coração eucarístico, um coração eucaristizado. Quando eu tiver fome, que eu venha matar a minha fome na Eucaristia e na Palavra de Deus. Quando eu tiver sede, que eu venha matar a minha sede em Jesus Cristo. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude a viver bem esta semana eucarística, esta semana que nos prepara para a grande solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Com fé, agora num brevíssimo instante de silêncio, nossos olhos voltados para o Santíssimo Sacramento presente no altar, peçamos ao Senhor: Senhor, mostra a tua face em nossa cidade. Nossa cidade precisa, meus irmãos e irmãs, nossa cidade precisa recuperar e ver a face de Jesus Cristo presente em todos os lugares de nossa cidade. E a face de Jesus Cristo será revelada pelo nosso testemunho, aonde nós estivermos. Aonde ali está um cristão, existe uma nova vida, existe uma nova humanidade, existe a presença de Deus. Então que eu seja, cada um de nós, você que nos acompanha de casa, nos acompanha pela Web TV Redentor, onde você pode ver a imagem de Cristo presente na Eucaristia, mas se você acompanha pelo rádio, com o seu pensamento e com o seu coração, recorde a imagem de Cristo presente no ostensório e peçamos juntos para que possamos viver uma bela e profunda semana eucarística. Elevemos nossas preces a Deus, pão vivo descido do céu, que nos alimenta, dizendo: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, que nos unis como irmãos e desejais que a ninguém falte o alimento que sustenta o corpo, fazei que sejamos vossa providência aos mais necessitados. Rezemos. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, que sois a fonte e o cume de toda vocação e missão, alimentados pelo pão da vida, levai-nos a transmitir a boa nova até os confins da terra. Rezemos. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, que sois o caminho que nos conduz ao céu, fazei que as crianças, jovens e adultos que participam da iniciação cristã percorram o caminho da vida em comunhão com Deus e com os irmãos. Rezemos. Senhor, dá-nos sempre deste pão.
Senhor, permanecei conosco através da ação sacerdotal e acumulai com perseverança o Papa Francisco, os bispos, os padres e os diáconos. Na alegria de nos servir, rezemos ao Senhor. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, suscitai santas e numerosas vocações missionárias, sacerdotais, religiosas, a vida consagrada e a vida familiar em nossa arquidiocese, e sustentai os nossos seminaristas com piedade e devoção à Santíssima Eucaristia. Rezemos. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, aquecei o coração dos membros das nossas pastorais e movimentos arquidiocesanos, para acolherem com generosidade o chamado missionário recebido no batismo. Rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Senhor, nós vos pedimos pelo segundo sínodo arquidiocesano, para que, refletindo sobre o mandato missionário, por vossa graça sejamos fiéis testemunha do vosso amor. Rezemos. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, pedimos por essa semana eucarística e de modo especial por nós aqui reunidos, para que, nutridos com o vosso corpo e sangue, testemunhemos a vossa ressurreição em nossas famílias. Rezemos. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos pelo nosso sistema de comunicação de nossa arquidiocese, pela pastoral da comunicação, pelos amigos da Rádio Catedral, para que sejamos verdadeiramente testemunhas da palavra de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Tudo isso, ó Pai, te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e ali o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos, o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. Caminho, a verdade e via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade e via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Pão é refeição. Na Eucaristia o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade e via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Que do trigo se faz pão é refeição. Na Eucaristia o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos preparemos agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Você que está nos acompanhando de casa agora também, prepare agora o seu coração, prepare a sua casa, seu pensamento, e nessa bênção do Santíssimo,
que chegará também por meio da comunicação a você, na sua casa, no seu trabalho. Que esta bênção se estenda a você e a todos de sua família, seus amigos e seus trabalhos, e de modo especial por todo o nosso sistema de comunicação de nossa arquidiocese, pela pastoral da comunicação, todos os agentes da pastoral da comunicação, pelo Antônio, hoje no seu aniversário, por todos aqueles que colaboram, os amigos da rádio, da nossa querida Rádio Catedral. Cantemos então tão sublime sacramento. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebamos agora a bênção de Jesus, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso cardeal arcebispo, com os seus bispos auxiliares e eméritos, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar mais um Pai Nosso e mais uma Ave Maria por todos os amigos da Rádio Catedral, por todos os agentes da Pastoral da Comunicação e por todos os colaboradores do sistema de comunicação, todos os funcionários de nosso sistema de comunicação, de nossa arquidiocese. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus,
seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa. Glória a Jesus na hóstia santa. Glória a Jesus. Na hóstia santa que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa. Irmãos e irmãs, encerramos então a nossa hora santa nessa parte da manhã. Iniciamos agora a semana eucarística, a semana em preparação à solenidade Corpus Christi, e recordemos aquilo que falava na meditação de hoje. Nos preparemos durante essa semana até a próxima quinta-feira, em que nós celebraremos Corpus Christi. Nos preparemos nas nossas casas. Você pode saber todos os horários das horas santas de nossa arquidiocese. Teremos hoje também mais dois horários. Teremos durante a semana diversos horários nas horas santas, nas pastorais e movimentos de nossa arquidiocese. A hora santa do clero, presente com os nossos bispos, nosso arcebispo. Enfim, durante toda essa semana nós estaremos no Santuário de Adoração Perpétua, na Igreja de Santana. E você que está presente em nossa arquidiocese, que ainda não conhece o Santuário Nacional de Adoração Perpétua, aqui próximo à Central do Brasil, faça sua caravana de sua paróquia, do seu grupo de pastoral, de movimentos, e venha fazer um momento de adoração aqui com o Santíssimo exposto 24 horas por dia. Como disse, é o Senhor que está 24 horas guardando a sua cidade, guardando o seu povo aqui de nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então faça a sua oração e venha também conhecer o santuário e fazer o seu momento de adoração nesse momento. Você que trabalha pelo centro da cidade, passe por aqui e faça um instante de adoração nesta semana eucarística. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Temos um hino, alguma música dedicada a Nossa Senhora, nos consagrando também à Virgem Maria.